No jantar de família, meu marido olhou para mim e disse: Minha amante é tudo o que você nunca foi. Bonita, educada e de valor. Eu fui embora em silêncio. Mas um ano depois, voltei no dia do casamento deles. Ele me viu e, murmurando, disse: O que esta insignificante faz aqui? Foi quando seu melhor amigo se levantou e disse: Você não faz ideia de quem ela se tornou. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi mais devastador que qualquer grito. Ali, naquela mesa de jantar onde eu havia servido tantas refeições, onde havia engolido tantas humilhações disfarçadas de brincadeiras, meu marido acabava de cravar uma adaga em meu peito diante de todos. Minha amante é tudo o que você nunca foi, bonita, educada e de valor. Senti todos os olhares sobre mim. Dona Margarida, minha sogra, mal conseguia disfarçar o sorriso de satisfação que brincava no canto de seus lábios finos. Os primos de Fernando cochichavam entre si, alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente. E ele, meu marido, o homem por quem eu havia abandonado tudo, me encarava com um misto de desprezo e prazer sádico. Levantei-me devagar. Minhas mãos não tremiam, embora meu coração estivesse em pedaços. Limpei delicadamente os cantos da boca com um guardanapo de linho que Dona Margarida fazia questão de usar apenas em ocasiões especiais. Dobrei-o com cuidado e o coloquei ao lado do prato. Não disse uma palavra. Simplesmente saí. Mas deixem-me voltar ao começo, para que vocês entendam como cheguei àquele momento e, mais importante, como renasci dele. Meu nome é Maia. Cresci no Complexo da Penha, onde o asfalto queima os pés descalços das crianças e o funk ecoa pelas vielas estreitas desde o amanhecer. Minha mãe, Dona Elza, era dessas mulheres que o Brasil produz aos milhões. Guerreira, resiliente, capaz de transformar farinha e ovo em festa. Ela lavava roupa para fora, fazia faxina em casas de família na Zona Sul e, nos fins de semana, vendia ervas medicinais na feira. Tudo para me manter na escola. Maia, minha filha, ela dizia enquanto trançava meu cabelo antes da aula. Você tem o dom das plantas, igual sua avó, mas precisa estudar, entender a ciência por trás do que a natureza nos dá. Quero ver você formada em botânica, de anel no dedo e diploma na parede. Eu tinha 14 anos quando ela desapareceu. Saiu para trabalhar numa terça-feira de manhã e nunca mais voltou. A polícia disse que não havia sinais de violência, que provavelmente tinha fugido. Fugido? Minha mãe, que dormia abraçada comigo todas as noites, que economizava cada centavo para comprar meus livros escolares, nunca acreditei nisso, mas o que uma menina de 14 anos pode fazer contra o descaso do sistema? Meu pai, esse sim havia fugido havia muito tempo. Não fisicamente. Ele ainda perambulava pelos becos da favela, sempre bêbado, sempre pedindo dinheiro emprestado que nunca pagava. Quando soube do desaparecimento de minha mãe, deu de ombros e disse que mulher é assim mesmo, uma hora cansa. Foi a última vez que falei com ele. Dona Teresa me salvou. Era nossa vizinha, uma senhora viúva que criava 3 netos sozinha. Mesmo com tão pouco, ela abriu as portas de sua casa para mim. Você fica aqui, menina. Sua mãe há de voltar, e quando voltar, vai te encontrar estudada e de cabeça erguida. Foi Dona Teresa quem descobriu meu segundo dom. Um dia, vendo-a lutar com seus cabelos brancos rebeldes, peguei uma tesoura velha e comecei a aparar as pontas. Minhas mãos pareciam saber exatamente o que fazer. Quando terminei, ela se olhou no espelho trincado da cozinha e seus olhos se encheram de lágrimas. Menina, você tem mãos abençoadas. A notícia se espalhou pela comunidade. Logo, eu estava cortando o cabelo na laje de Dona Teresa, usando uma cadeira de plástico quebrada e um lençol velho como capa. As mulheres da favela faziam fila. Diziam que eu tinha o toque, que seus cabelos nunca ficavam tão bonitos. Com o dinheiro que ganhava, ajudava Dona Teresa com as despesas e guardava um pouco, sonhando ainda em fazer faculdade. Foi assim que conheci Fernando.
Ele apareceu numa tarde de sábado, acompanhando um amigo que morava na comunidade. Vestia uma camisa polo azul clara, calça jeans de marca e tênis brancos impecáveis. Uma visão deslocada entre as vielas empoeiradas. Quando chegou sua vez, sentou-se na cadeira improvisada e me olhou como se eu fosse a coisa mais fascinante que já tinha visto. Você tem mãos mágicas, disse ele quando terminei o corte. E os olhos mais lindos que já vi. Corei. Aos 20 anos, eu era inexperiente no amor. Os rapazes da comunidade me respeitavam, mas também me temiam um pouco. Diziam que eu era orgulhosa demais, que queria ser mais do que era. Fernando foi diferente. Voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Sempre com presentes. Uma rosa, um chocolate, um prendedor de cabelo bonito. Você não devia estar aqui, disse ele um dia. Uma mulher como você merece mais. Dona Teresa desconfiou desde o início. Maia, minha filha, homem de classe média que olha para mulher de favela. Ou é fetiche ou é cilada. Eles querem tua pureza, tua garra, mas não querem tua história. Mas eu estava apaixonada. Fernando me fazia sentir especial, vista, valorizada. Quando pediu minha mão em casamento, 6 meses depois de nos conhecermos, disse sim sem hesitar. A casa em São Gonçalo era um sobrado confortável, com quintal, garagem e uma sala de jantar com mesa de madeira maciça. Para mim, que crescera dividindo 2 cômodos com minha mãe, parecia um palácio. Mas logo descobri que todo palácio tem seus fantasmas. Dona Margarida, minha sogra, era o principal deles. Mulher de 60 e poucos anos, sempre impecavelmente vestida e penteada, ela me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Então, você é a... Como é mesmo? Ah, sim, a cabeleireira. A forma como ela pronunciou a palavra, como se estivesse cuspindo algo amargo, deveria ter sido meu primeiro aviso. Mas eu estava determinada a conquistá-la, a provar que era digna de seu filho. Os jantares de família eram campos de batalha disfarçados de civilidade. Dona Margarida tinha uma habilidade cirúrgica para me humilhar sem parecer grosseira. Maia, querida, você conhece o protocolo para servir vinho? Ah, claro que não, bobagem minha perguntar. Esse seu sotaque é tão característico. Fernando, amor, você precisa inscrevê-la num curso de dicção. Sabe, eu estava lendo sobre essas comunidades. É verdade que vocês dormem todos no mesmo cômodo? Deve ser difícil se adaptar a ter privacidade. Fernando ria. Sempre ria. Mãe, você é terrível, dizia, mas nunca a defendia. Nunca me defendia. E quando estávamos sozinhos e eu tentava expressar minha mágoa, ele revirava os olhos. Amor, você é muito sensível. Minha mãe só está tentando te ajudar a se adaptar. Você precisa aprender a rir de si mesma. Rir de mim mesma. Como se cada risada não fosse um pedaço da minha dignidade sendo arrancado. O homem que me buscava na favela com flores foi desaparecendo aos poucos. No lugar dele, surgiu alguém que eu não reconhecia. Começou com pequenas críticas. Amor, você não acha que essa roupa é muito... chamativa? Precisa falar tão alto? As pessoas estão olhando. Por que você insiste em visitar aquela favela toda semana? Você não mora mais lá. As visitas à Dona Teresa se tornaram motivo de briga. Ele não entendia por que eu precisava voltar, por que eu levava dinheiro para ela, por que eu ainda cortava cabelo de graça para as mulheres da comunidade um domingo por mês. Você é minha esposa agora. Precisa se comportar como tal. Tentei me adaptar. Cortei meu cabelo, que antes era longo e volumoso, num corte mais apropriado, segundo Dona Margarida. Troquei minhas roupas coloridas por tons pastéis e neutros. Aprendi a falar mais baixo, a comer com todos os talheres corretos, a servir o chá da forma adequada. Mas nunca era suficiente. Fernando começou a chegar tarde. O cheiro de perfume feminino impregnava suas camisas. Quando tentava me aproximar dele na cama, virava de costas. Estou cansado, dizia. Sempre cansado. Descobri sobre Ruane por acaso. Ou talvez não tenha sido acaso. Fernando estava ficando descuidado. Ou, pior, queria que eu soubesse.
Encontrei mensagens no celular dele enquanto carregava. Não precisei invadir sua privacidade. As notificações apareciam na tela bloqueada. Te amo, meu rei. Mal posso esperar para estar nos seus braços novamente. Você é tudo que sempre sonhei. Obrigada por me mostrar o que é ser realmente amada. Sua esposa não sabe a sorte que está perdendo. Cada mensagem era um soco no estômago. Mas o pior ainda estava por vir. Ruane tinha 23 anos. Era formada em administração e filha de um empresário amigo da família de Fernando. Descobri tudo através do Instagram dela, onde postava fotos em restaurantes caros, sempre com as mãos de alguém aparecendo na mesa. Mãos que eu reconhecia muito bem. As unhas que eu mesma havia feito nele na semana anterior apareciam segurando uma taça de vinho, fazendo um brinde ao amor verdadeiro, como dizia a legenda. Confrontá-lo foi inútil. Ele nem tentou negar. O que você esperava, Maia? Olha para você, olha para mim. Isso nunca ia dar certo. Eu tentei, juro que tentei, mas você nunca vai deixar de ser o que é. E o que eu sou, Fernando? Você sabe. Sim, eu sabia. Eu era a mulher da favela que ele havia recolhido como um projeto de caridade, um troféu exótico para mostrar como era mente aberta. Mas o verniz havia descascado, e por baixo eu continuava sendo Maia do Complexo da Penha. E isso, para ele, era imperdoável. Naquele domingo fatídico, Dona Margarida havia preparado um jantar especial. A mesa estava posta com a louça de porcelana que ela só usava em ocasiões importantes. Os talheres de prata brilhavam sob a luz do lustre de cristal. Estavam todos lá. Os primos de Fernando, alguns tios, amigos próximos da família. Eu havia me esforçado. Vestia um vestido azul marinho discreto, o cabelo preso num coque baixo, maquiagem leve. Minhas mãos, que desde cedo aprendi serem minha ferramenta de trabalho, estavam impecáveis. Unhas feitas, pele hidratada. Se eu ia ser humilhada, pelo menos estaria apresentável. O jantar transcorreu com a tensão habitual. Dona Margarida fez seus comentários velados, os primos riam das piadas sem graça, e Fernando bebia mais do que o normal. Eu empurrava a comida no prato, o estômago embrulhado demais para conseguir engolir qualquer coisa. Foi depois da sobremesa, quando todos estavam relaxados pelo vinho e pela comida farta, que Fernando decidiu me destruir publicamente. Sabe, ele começou, a voz já pastosa pelo álcool. Eu aprendi uma coisa importante sobre casamento. Todos se viraram para ele, esperando alguma declaração romântica ou pelo menos uma piada leve. Eu apertei o garfo na mão, um pressentimento ruim subindo pela espinha. Aprendi que não adianta tentar transformar cobre em ouro. Por mais que você pula, esfregue, tente dar brilho, cobre é cobre. O silêncio começou a se instalar. Alguns convidados se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Fernando, tentou dizer um dos primos. Mas ele continuou, olhando diretamente para mim agora. Por isso que encontrei meu ouro verdadeiro. Ruane é tudo que um homem pode desejar. Bonita, educada, culta, de família. Fernando, chega, sussurrei. Não, amor, ele disse, a palavra amor pingando sarcasmo. Acho que todos aqui merecem saber a verdade. Minha amante é tudo o que você nunca foi, bonita, educada e de valor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir meu próprio coração batendo, o sangue correndo nas veias. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando. Esperando o quê? Que eu gritasse, que eu chorasse, que eu implorasse. Olhei ao redor da mesa. Dona Margarida mal continha o sorriso de triunfo. Os primos sussurravam entre si. Os tios desviavam o olhar, constrangidos, mas curiosos demais para sair. Levantei-me com toda a dignidade que ainda me restava. Peguei o guardanapo de linho, limpei cuidadosamente os cantos da boca, dobrei-o com precisão e o coloquei ao lado do prato. Não disse uma palavra. Simplesmente me virei e saí. Atrás de mim, ouvi Dona Margarida dizer: Bem, pelo menos ela aprendeu quando se retirar.
Voltei para o Complexo da Penha naquela mesma noite. Dona Teresa me esperava acordada, como se soubesse que eu viria. Não disse nada quando entrei, apenas abriu os braços. E ali, no abraço daquela mulher que me acolheu quando eu nada tinha, finalmente me permiti chorar. Chorei pelo amor que pensei ter encontrado. Chorei pelos 3 anos em que me diminuí tentando caber num molde que nunca foi meu. Chorei pela ingenuidade de acreditar que o amor venceria o preconceito. Mas, principalmente, chorei de raiva de mim mesma por ter permitido que me tratassem daquele jeito. Chora, minha filha, Dona Teresa disse, acariciando meu cabelo. Chora hoje, mas amanhã você levanta e luta. E foi o que fiz. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com pão dormido, luxos como pão fresco eram memórias do passado recente, Ruane começou a me enviar mensagens. Oi, sumida. Soube que finalmente criou vergonha na cara e foi embora. Era sobre a hora, né? Ah, esqueci de agradecer. O vestido azul que você deixou ficou perfeito em mim. Fernando adorou. Sabe o que é mais engraçado? Ele disse que beijar você era como beijar um peixe morto. Comigo é fogo puro. Cada mensagem era um tapa na cara. Mas ao invés de me derrubar, elas acenderam algo dentro de mim. Uma fúria fria, calculada, uma determinação de ferro. Bloqueei o número dela. Bloqueei Fernando. Bloqueei todos daquela vida. E comecei a reconstruir a minha. Voltei a cortar cabelo na laje de Dona Teresa. As mulheres da comunidade me receberam de braços abertos, sem perguntas, sem julgamentos. A doutora voltou, diziam, me chamando pelo apelido carinhoso que haviam me dado anos atrás. Mas eu não queria apenas voltar ao que era antes. Eu queria mais. Lembrei-me dos ensinamentos de minha mãe sobre as plantas. Comecei a experimentar, criando misturas com ingredientes naturais. Babosa para hidratação, óleo de coco para brilho, hibisco para fortalecimento. Minhas clientes foram as cobaias voluntárias e os resultados foram surpreendentes. Maia, meu cabelo nunca esteve tão macio! Menina, que bruxaria é essa? Meu cabelo cresceu 2 dedos em 1 mês! A notícia se espalhou. Logo, mulheres de outras comunidades vinham me procurar, mas eu ainda estava limitada pela falta de recursos e conhecimento formal. Foi quando conheci Dona Ruth, uma senhora de 70 anos que havia sido professora de química antes de se aposentar. Ela morava na comunidade havia pouco tempo, vinda para ficar perto da filha. Quando viu o que eu fazia, seus olhos brilharam. Menina, você tem talento, mas precisa entender a ciência por trás disso. Venha, vou te ensinar. Dona Ruth se tornou minha mentora. Passávamos horas em sua pequena cozinha, transformada em laboratório improvisado. Ela me ensinou sobre pH, sobre a estrutura molecular dos cabelos, sobre como diferentes ingredientes interagiam entre si. Eu absorvia tudo como uma esponja. Com o conhecimento que adquiri, minhas fórmulas ficaram ainda melhores. Criei uma linha completa. Shampoo sólido de argila e ervas, condicionador de manteiga de karité e óleos essenciais, máscaras de tratamento profundo, óleos finalizadores. Tudo natural, tudo feito com ingredientes que eu mesma selecionava e processava. O problema era a escala. Eu fazia tudo manualmente, e a demanda crescia mais rápido do que minha capacidade de produção. Foi quando Luana apareceu em minha vida. Luana era uma jovem da comunidade que havia acabado de se formar em administração através do ProUni. Inteligente, ambiciosa e com uma energia contagiante, ela viu potencial no que eu fazia. Maia, isso aqui é ouro. Você precisa pensar grande. Marca, embalagem, distribuição. Deixa comigo. Resistir no início. Depois de Fernando, era difícil confiar, mas Luana era diferente. Ela era uma de nós, entendia de onde vínhamos e para onde queríamos ir. Juntas, criamos a Raízes. O nome era perfeito. Homenageava tanto nossas origens quanto a base de todo o cabelo saudável. Luana cuidou de toda a parte burocrática, registro da marca, CNPJ, alvarás. Eu me concentrei em aperfeiçoar as fórmulas e treinar outras mulheres da comunidade para ajudar na produção.
O divisor de águas veio através de uma coincidência do destino. Ou talvez não fosse coincidência. A vida tem dessas ironias. Marcela, uma influenciadora digital com mais de 2 milhões de seguidores, estava gravando um documentário sobre empreendedorismo nas favelas do Rio. Alguém indicou a Raízes e ela veio nos conhecer. Quando experimentou nossos produtos, ficou genuinamente impressionada. Isso é melhor do que muita coisa importada que eu uso, disse, passando os dedos pelos cabelos recém-tratados. Ela fez uma postagem sobre nós. Uma única postagem. Em 24 horas, recebemos mais pedidos do que em 3 meses de operação. O site que Luana havia criado caiu com o volume de acessos. Meu telefone não parava de tocar. Foi caótico. Trabalhamos dia e noite para atender os pedidos. Dona Teresa, Dona Ruth, Luana e mais 6 mulheres da comunidade que havíamos treinado. Transformamos o quintal de Dona Teresa numa linha de produção improvisada. Mas entregamos tudo. Cada pedido foi enviado com uma cartinha escrita à mão, agradecendo pela confiança e contando um pouco da nossa história. Os clientes adoraram. As avaliações 5 estrelas se multiplicavam e, com elas, mais pedidos. Com o dinheiro dos primeiros meses de vendas explosivas, alugamos um galpão pequeno na entrada da comunidade. Nada luxuoso, mas era nosso. Compramos equipamentos adequados, aumentamos a equipe, criamos processos de qualidade. Eu insisti que todas as funcionárias fossem mulheres da comunidade. Oferecemos salários justos, benefícios e, o mais importante, dignidade. Ver aquelas mulheres, muitas que, como eu, haviam sido diminuídas e descartadas pela vida, florescendo em seu trabalho, era minha maior recompensa. A Raízes crescia, mas mantínhamos nossos valores. Continuávamos usando apenas ingredientes naturais, comprando de pequenos produtores locais sempre que possível. Parte do lucro era revertida em projetos sociais na comunidade. Reformamos o posto de saúde, criamos uma biblioteca, oferecíamos bolsas de estudo para jovens. A mídia começou a se interessar. Fomos tema de reportagens em jornais, revistas, programas de TV. A empresa que nasceu na favela e conquistou o Brasil, diziam as manchetes. Mas eu recusava a maioria das entrevistas. Não queria ser vista como um caso de superação para entreter a classe média. Nosso trabalho falava por si. O sucesso, claro, atraiu inveja. E a inveja tinha nome e sobrenome: Ruane Vasconcelos. Ela começou sutil. Comentários maldosos em publicações sobre a Raízes nas redes sociais, sempre com perfis falsos. Depois escalou para acusações. Que nossos produtos causavam alergia, que mentíamos sobre os ingredientes, que explorávamos as trabalhadoras. Cada acusação era prontamente desmentida. Tínhamos todos os laudos, certificações, depoimentos de clientes satisfeitos. Mas Ruane não desistia. Chegou a criar um site falso, imitando o nosso para aplicar golpes. Processamos, ganhamos, mas o estrago à nossa reputação levou tempo para ser reparado. O mais baixo foi quando ela tentou subornar Luana. Ofereceu uma quantia considerável para que minha sócia me traísse, passasse nossas fórmulas, sabotasse a produção. Luana gravou toda a conversa e me mostrou. "Ela não entende, né, Maia?" Luana disse, indignada. "Ela acha que todo mundo tem preço porque ela tem. Mas nós não somos como ela. Nós temos algo que dinheiro nenhum compra: lealdade." Não respondemos aos ataques publicamente. Continuamos trabalhando, crescendo, provando nosso valor, através de nossos produtos e ações. A verdade sempre vence a mentira, mesmo que demore um pouco. Em 8 meses, a Raízes havia se tornado uma das marcas de cosméticos naturais mais reconhecidas do país. Recebemos propostas de grandes redes para distribuir nossos produtos, investidores oferecendo fortunas por uma participação na empresa. Recusei a maioria. Aceitamos apenas parcerias que respeitassem nossos valores e nossa autonomia. Expandimos, sim, mas sem perder nossa essência. Abrimos uma segunda unidade de produção, sempre empregando mulheres em situação de vulnerabilidade. Criamos um programa de capacitação profissional,
ensinando não apenas a produzir cosméticos, mas gestão, finanças, marketing. O momento mais emocionante foi quando pudemos contratar Dona Eliane, uma senhora de 60 anos que havia sido demitida da fábrica onde trabalhou por 3 décadas. Ela chorou no primeiro dia. Eu achei que minha vida tinha acabado, ela disse. 60 anos, sem estudo formal, quem ia me querer? Vocês me devolveram a dignidade. Histórias como a de Dona Eliane se multiplicavam. Cada mulher que passava pela Raízes saía transformada, não apenas economicamente, mas em sua autoestima, em sua visão de si mesma e de suas possibilidades. Foi Dona Teresa quem me contou. Ela havia ido ao centro da cidade resolver umas pendências e viu o convite numa papelaria chique. Fernando e Ruane iam se casar. 1 ano, Maia. Faz exatamente 1 ano que você saiu daquela casa e eles vão casar. Não senti o que esperava sentir. Não houve dor, não houve raiva. Apenas uma sensação estranha de fechamento de ciclo. Eles iam casar no resort mais luxuoso de Búzios, com festa para 300 convidados. Disse o convite que Dona Teresa fotografou discretamente. Luana ficou indignada quando soube. A audácia! Depois de tudo que ela tentou fazer contra nós. Mas eu estava calma. Uma calma que vinha de saber exatamente quem eu era agora, do que havia construído, do que havia me tornado. Fernando e Ruane pertenciam a um passado que não me definia mais. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Kaique havia sido o melhor amigo de Fernando desde a infância. Das poucas pessoas daquela vida que haviam me tratado com genuíno respeito, ele era uma delas. Médico bem-sucedido, sempre educado e gentil, ele havia se afastado de Fernando nos últimos meses. Maia, espero não estar sendo inconveniente, ele começou, a voz hesitante. De forma alguma, Kaique. Como você está? Bem, obrigado. Olha, eu queria te parabenizar. Tenho acompanhado o sucesso da Raízes. É inspirador o que você construiu. Obrigada. Tem mais uma coisa. Eu sei do casamento. Vou ter que ir, você sabe, padrinhos de infância e tal. Mas quero que saiba que não concordo com nada do que aconteceu. A forma como Fernando te tratou, como todos te trataram, foi desprezível. Fiquei em silêncio por um momento, tocada pela sinceridade em sua voz. Maia, você pretende... Quero dizer, você vai aparecer? A pergunta me pegou de surpresa. Não havia considerado essa possibilidade. Por que eu iria ao casamento do meu ex-marido com sua amante? Não sei, Kaique. Por que pergunta? Porque acho que seria educativo para algumas pessoas verem quem você se tornou. Mas entendo perfeitamente se preferir não se envolver. Desliguei, prometendo pensar no assunto. E pensei. Durante dias, a ideia rondou minha mente. Não por vingança. Eu havia superado isso. Mas por justiça. Por todas as mulheres que, como eu, haviam sido diminuídas, descartadas, tratadas como cidadãs de segunda classe. Foi numa reunião com nossa equipe de marketing que a decisão se cristalizou. Estávamos discutindo a nova campanha, focada em empoderamento feminino e superação, quando uma das nossas colaboradoras mais jovens disse: "Sabe o que seria incrível? Se toda mulher que já foi subestimada pudesse voltar e mostrar seu valor. Tipo, na cara mesmo de quem duvidou." Todas riram e concordaram, compartilhando histórias próprias de superação. E ali, ouvindo aquelas mulheres fortes e batalhadoras, decidi. Eu iria ao casamento. Não por Fernando, não por Ruane, mas por mim, por todas nós. Luana quase pulou de alegria quando contei. Sim, vamos arrasar! Vamos contratar a melhor estilista, vamos! Calma, eu ri. Nada de exageros. Elegância e classe, sempre. Escolhemos um vestido verde esmeralda, desenhado por uma estilista brasileira emergente que também vinha da periferia. O corte era impecável, moderno mas atemporal. Nos sapatos, uma sutil homenagem. Solado vermelho, a cor da terra da favela que me viu crescer. Mas o verdadeiro trunfo não estava na roupa.
2 semanas antes do casamento, nosso departamento jurídico me trouxe uma informação interessante. Durante uma pesquisa de rotina sobre propriedades para possível expansão, descobriram que a casa onde Fernando morava com a mãe, a mesma casa onde fui humilhada por 3 anos, estava com sérios problemas de documentação. O pai de Fernando, falecido, havia uma década, havia deixado dívidas consideráveis. Dona Margarida conseguiu protelar as execuções judiciais por anos, mas o prazo estava se esgotando. A casa seria leiloada em breve para quitar as dívidas. Interessante, murmurei, analisando os documentos. Maia, disse nosso advogado Dr. Marcos. Com o capital que a Raízes tem disponível, poderíamos facilmente arrematar esse imóvel no leilão. Seria um bom investimento. A localização é excelente. Olhei para Luana, que já sorria maliciosamente. Você está pensando o que eu estou pensando? Que seria uma tremenda coincidência a nova proprietária aparecer justamente no dia do casamento. Decidimos prosseguir, mas com uma condição: faríamos tudo legalmente, transparentemente. Não éramos como eles. Criamos uma empresa em nome de Dona Teresa, uma homenagem à mulher que me salvou, e aguardamos o leilão. O leilão aconteceu numa manhã chuvosa de quinta-feira, 3 dias antes do casamento. Poucos interessados apareceram. A casa precisava de reformas e o valor das dívidas afastava investidores casuais. Dona Margarida estava lá, tentando desesperadamente conseguir um acordo de última hora com os credores. Usava óculos escuros, mas dava para ver que havia chorado. Por um momento, quase senti pena. Quase. Lembrei-me de todas as vezes que ela me fez sentir pequena, inadequada, indigna. Das risadas cruéis, dos comentários maldosos, da satisfação em seus olhos quando Fernando me humilhou publicamente. Quando o leiloeiro começou, fiz meu lance. Dona Margarida se virou, surpresa, tentando identificar quem estava comprando sua casa. Não me reconheceu. Eu estava com roupa simples, cabelo preso, óculos de grau que raramente usava. Ela tentou cobrir o lance, mas não tinha recursos. Outros participantes fizeram ofertas tímidas, mas eu estava determinada. Em 20 minutos, a casa onde sofri por 3 anos agora pertencia legalmente a Dona Teresa Empreendimentos Ltda. Dona Margarida saiu do recinto aos prantos, amparada por uma amiga. Não senti prazer em sua dor, mas também não senti remorso. A vida cobra, e às vezes cobra com juros. Na véspera do casamento, reuni minha equipe mais próxima. Além de Luana, estavam Dona Ruth, minha mentora científica, Carla, nossa gerente de produção, e Beatriz, nossa jovem prodígio do marketing. Amanhã é um dia importante, comecei. Não apenas para mim, mas para todas nós. Vamos mostrar que mulheres como nós não apenas sobrevivem, nós prosperamos. O que você planeja fazer exatamente? Perguntou Dona Ruth, sempre a voz da razão. Nada dramático, apenas existir. Às vezes, nossa melhor vingança é nosso sucesso silencioso. Beatriz sugeriu algo que adorei. Que tal levarmos nossos novos cartões de visita? Os dourados com relevo. Sabe, caso alguém pergunte o que fazemos da vida. Rimos. Os cartões eram uma pequena extravagância que nos permitimos recentemente. Papel italiano, detalhes em dourado, o logo da Raízes em relevo. Cada detalhe gritava sucesso e bom gosto. Naquela noite, antes de dormir, Dona Teresa veio ao meu quarto. Tem certeza que quer fazer isso, minha filha? Tenho, vó. Era assim que a chamava agora, pois era isso que ela representava para mim. Preciso fechar esse ciclo. Então vai com Deus. E lembra, cabeça erguida, ombros para trás. Você é Maia, a mulher que criou um império do nada. Nunca esqueça disso. Acordei calma, sem ansiedade, sem nervosismo, apenas uma sensação de propósito. Tomei meu café da manhã normal, revisei alguns relatórios da empresa, respondi e-mails. A vida não parava por causa do casamento de pessoas que não significavam mais nada para mim. Por volta das 3 da tarde, comecei a me arrumar. O processo foi meditativo, cada detalhe cuidadosamente pensado.
A maquiagem, leve mas impecável, destacava meus olhos, os mesmos que Fernando uma vez disse serem a coisa mais linda que já vira. O cabelo que ele quis que eu cortasse estava natural, volumoso, saudável graças aos produtos que eu mesma criava. O vestido verde esmeralda caía perfeitamente. Não era o mais caro do mundo, mas tinha algo que dinheiro não compra: história. A estilista que o desenhou, Júlia, havia incluído detalhes sutis que homenageavam minha jornada. A barra tinha um bordado discreto de raízes entrelaçadas. As joias eram minimalistas, brincos de ouro delicados e um colar com pingente de esmeralda bruta, presente de Dona Teresa no lançamento oficial da empresa. Quando me olhei no espelho, vi refletida não apenas Maia, mas todas as mulheres que me ajudaram a chegar ali. Minha mãe, onde quer que estivesse, Dona Teresa, Dona Ruth, Luana, cada funcionária da Raízes. Éramos todas nós naquele vestido verde. O resort em Búzios era exatamente o que se esperaria de um casamento de novo ricos querendo impressionar. Ostentação sem elegância, luxo sem classe. Cascatas artificiais competiam com arranjos de flores exóticas, enquanto garçons uniformizados circulavam com bandejas de prata. Entreguei o convite, falso que Beatriz havia magistralmente criado. Ela tinha muitos talentos além do marketing, descobri. O recepcionista nem piscou, apenas sorriu e indicou o caminho para os jardins onde a cerimônia aconteceria. Escolhi um lugar estratégico, nem muito à frente nem muito atrás. Visível o suficiente para ser notada no momento certo, discreta o bastante para não chamar atenção prematura. Os convidados foram chegando. Reconheci muitos rostos, primos de Fernando que riam das piadas sobre meu sotaque, amigos que desviavam o olhar quando eu era humilhada, colegas de trabalho dele que cochichavam sobre a sortuda que pescou um marido rico. Kaique me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram brevemente antes de ele compor uma expressão neutra. Fiz um leve aceno com a cabeça. Ele retribuiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. A marcha nupcial começou. Ruane apareceu no que claramente pretendia ser o vestido do século. Camadas e mais camadas de tule, cristais Swarovski por toda parte. Uma cauda que precisava de 3 damas de honra para carregar. Parecia um bolo de casamento ambulante. Fernando a esperava no altar, usando um smoking que claramente apertava na cintura. O ano não havia sido gentil com ele. O rosto mostrava sinais de excesso, muito álcool, pouco sono, estresse constante. Os cabelos que eu costumava cortar com tanto carinho estavam ralos e mal cuidados. Durante os votos, quase ri. Ruane prometia amor eterno, fidelidade inquestionável, devoção absoluta. As mesmas palavras que Fernando havia dito para mim 4 anos antes. A diferença é que eu havia acreditado. Se alguém tem alguma objeção a esta união, fale agora ou cale-se para sempre, disse o celebrante, naquela parte protocolar que ninguém leva a sério. Por um breve momento, imaginei me levantando. Mas não. Minha presença ali tinha outro propósito. Foi durante a recepção que aconteceu. Eu estava no bar, pedindo uma água com gás. Nunca bebi álcool, herança dos traumas com meu pai, quando Fernando me viu. O copo de uísque quase caiu de sua mão. Ele piscou várias vezes, como se tentasse afastar uma miragem. Quando percebeu que era real, que era eu ali, em seu casamento, mais elegante do que ele jamais me vira, seu rosto passou por uma sinfonia de emoções. Surpresa, raiva, algo que parecia quase arrependimento? Ele se aproximou, cambaleando levemente. "O que você está fazendo aqui?" "Boa noite para você também, Fernando", respondi calmamente. "Você não foi convidada. Isso é invasão. Vou chamar a segurança." "Por favor, chame. Tenho certeza de que adorariam saber que a CEO da Raízes Cosméticos está sendo expulsa de um evento. Imagine as manchetes." Ele recuou, processando a informação. "CEO de quê?" "Você não sabe?" "Ah, claro. Por que saberia?
Você sempre achou que eu não era capaz de nada além de cortar cabelo na favela. Ruane apareceu, agarrando o braço dele possessivamente. Quando me viu, seu rosto perdeu toda a cor por baixo da maquiagem pesada. O que essa... O que ela está fazendo aqui? Ela sibilou. Vim desejar felicidades, disse com um sorriso. Afinal, vocês formam um casal perfeito, feitos um para o outro. Sai daqui, Ruane rosnou. Sai antes que eu... Antes que você o quê? Me processe? Sua especialidade, não é? Aliás, como foi a audiência sobre difamação e concorrência desleal? Ah, é verdade. Você perdeu. Fernando olhava de uma para outra, claramente perdido. Do que ela está falando? Nada, amor. Ela está delirando. Vamos, vem. Mas Fernando não se moveu. Ele me estudava, realmente me vendo pela primeira vez em anos. O vestido elegante, a postura confiante, a ausência completa de mágoa ou desespero em meus olhos. O que esta insignificante faz aqui? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Foi nesse momento que Kaique se aproximou. Alto, imponente em seu smoking bem cortado, ele parou ao meu lado como um escudo protetor. Você não faz ideia de quem ela se tornou, Fernando, disse, a voz carregada de algo entre pena e desprezo. Kaique? Você sabia que ela viria? Maia não precisa da minha permissão para nada. Ela é, afinal, uma das empresárias mais bem-sucedidas do país atualmente. Empresária? Ruane riu, mas o som saiu forçado. Essa aí? Vendendo pente na favela? Raízes Cosméticos. Kaique continuou, ignorando a interrupção. Avaliada em 50 milhões de reais. 300 funcionárias. Produtos em 1.000 pontos de venda. Matéria de capa da revista Peggy mês passado. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Não pelo prazer de vê-los em choque, mas pela validação de tudo que havia conquistado. Isso é mentira! Fernando gaguejou. Peguei um dos cartões dourados na bolsa e entreguei a ele. Meu cartão. Caso um dia precisem de produtos de qualidade. Fazemos descontos para pessoas em dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras. Ruane se eriçou. Nós acabamos de gastar uma fortuna neste casamento. Ah, sim, sobre isso. Olhei diretamente para Fernando. Espero que tenham aproveitado a casa estes últimos dias. Afinal, a partir de segunda-feira, os novos proprietários tomam posse. Do que você está falando? A casa da sua mãe. Foi leiloada esta semana para quitar as dívidas do seu pai. Uma pena. Mas não se preocupem, tenho certeza de que encontrarão algo adequado ao novo padrão de vida de vocês. A informação atingiu Fernando como um soco. Você comprou nossa casa? Tecnicamente, Dona Teresa Empreendimentos comprou. É uma homenagem à mulher que me acolheu quando seu futuro marido me descartou como lixo. Irônico, não? Dona Margarida escolheu esse momento para aparecer, atraída pela pequena comoção. Quando me viu, quase teve um ataque. Você! Como ousa aparecer aqui? Depois de roubar minha casa. Senhora Margarida. Cumprimentei com uma leve inclinação de cabeça. Não roubei nada. Comprei legalmente num leilão público. Se a senhora tivesse quitado as dívidas... Sua. Cuidado com as palavras, sogra. Quer dizer, ex-sogra. Afinal, agora sou eu quem decide o que acontece com aquela casa. E sabe o que decidi? Vou transformá-la num centro de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um lugar onde elas aprenderão que seu valor não está em servir café para socialites arrogantes, mas em construir seu próprio destino. Maia. Fernando tentou, a voz embargada. Nós podemos conversar? Resolver isso? Não há nada para resolver, Fernando. Você me fez um favor, sabia? Se não tivesse me humilhado, me descartado, me trocado por alguém de valor, eu talvez ainda estivesse naquela casa, fingindo ser alguém que não sou, diminuindo minha luz para não ofuscar sua mediocridade. Virei-me para Ruane. Quanto a você, querida, desejo sinceramente toda a felicidade do mundo. Vocês merecem um ao outro.
Só espero que ele não enjoe de você quando encontrar alguém mais jovem, mais educada, mais de valor. Porque homens como Fernando sempre estão procurando um upgrade, não é mesmo? Sua invejosa, ela gritou. Você nunca vai ter o que eu tenho. Tem razão, concordei. Eu nunca terei um marido infiel que me trocará na primeira oportunidade. Nunca terei uma sogra que me tratará como empregada. Nunca terei que diminuir quem sou para caber na vida de alguém. Você venceu, Ruane. Aproveite seu prêmio. Comecei a me afastar, mas Fernando me segurou pelo braço. Espera, Maia. Por favor. Eu errei. Errei muito. Podemos... Olhei para a mão dele em meu braço, depois para seu rosto. Havia desespero ali, a compreensão tardia do que havia perdido. Gentilmente, me desvencilhei. Fernando, você não errou. Você mostrou quem realmente é, e eu agradeço por isso. Graças a você, descobri quem eu realmente sou. Uma mulher que não precisa de validação masculina. Uma empresária que construiu um império. Uma líder que emprega centenas de mulheres. Uma filha que honra suas raízes. Mas eu te amei, ele sussurrou. Não, você amou a ideia de me moldar, de me transformar em seu projeto pessoal. Quando percebeu que não podia me diminuir o suficiente para me caber em sua vida pequena, me descartou. Isso não é amor, Fernando. Isso é posse. Kaique se aproximou. Maia, se me permite, gostaria de acompanhá-la até a saída. Aceitei o braço oferecido. Enquanto caminhávamos, ouvi Ruane gritando com Fernando, exigindo explicações. Dona Margarida chorava, amparada por parentes. A festa de casamento do século se transformava em circo. No estacionamento, Kaique se virou para mim. Isso foi impressionante. Necessário, corrigi. Precisava fechar esse capítulo. E agora? Agora? Volto para casa. Segunda-feira tenho reunião com investidores internacionais interessados em levar a Raízes para a América Latina. Temos planos de abrir uma fábrica na Colômbia focada em ingredientes amazônicos. Você é extraordinária, sabia? Sorri. Não, sou apenas Maia, uma mulher que se recusou a aceitar o lugar que o mundo tentou lhe impor. Dirigi de volta para o Rio ouvindo música suave, a mente processando os eventos da noite. Não sentia a euforia que esperava, nem a amargura que temia. Apenas paz. Uma paz profunda de quem finalmente se libertou das correntes do passado. Quando cheguei em casa, uma cobertura modesta, mas elegante em Botafogo, comprada com meu próprio dinheiro, Dona Teresa me esperava acordada. E então? Ela perguntou, servindo chá de camomila. Está feito, respondi. O passado está oficialmente enterrado. E como se sente? Livre, finalmente livre. Ela sorriu, aquele sorriso sábio de quem viveu muito. Agora sim você pode voar, minha filha, sem o peso do que ficou para trás. A repercussão foi imediata. Aparentemente, vários convidados haviam filmado a confrontação e postado nas redes sociais. Empresária humilhada volta triunfante ao casamento do ex, viralizou. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, clientes expressando apoio, propostas de parcerias. Luana estava em êxtase. Maia, isso é marketing que dinheiro não compra. Os pedidos triplicaram desde ontem à noite. Não era essa a intenção, lembrei. Eu sei. Mas você se tornou um símbolo. Mulheres de todo o país estão compartilhando suas próprias histórias de superação usando a hashtag Raízes Fortes. Era verdade. Nas redes sociais da empresa, milhares de depoimentos chegavam. Mulheres que, como eu, haviam sido diminuídas, descartadas, subestimadas e que encontraram força para se reerguer. Decidimos canalizar essa energia. Anunciamos um programa de mentoria gratuito para mulheres empreendedoras, além de aumentar nosso fundo de microcrédito para pequenos negócios femininos nas periferias. A vida seguiu. A Raízes continuou crescendo, agora impulsionada não apenas pela qualidade dos produtos, mas pela história de superação que representávamos. Fechamos a parceria internacional, inauguramos a nova fábrica, lançamos uma linha premium que esgotou em horas.
Fernando tentou me contatar várias vezes. Mensagens, ligações, até cartas. Descobri através de conhecidos que Ruane havia anulado o casamento ao descobrir a real situação financeira dele. Sem a casa da mãe, sem a esposa rica, ele estava falido em todos os sentidos. Não respondi nenhuma tentativa de contato. Não por rancor, mas por indiferença. Ele simplesmente não era mais relevante em minha vida. Dona Margarida teve que se mudar para um apartamento pequeno no subúrbio. Dizem que agora trabalha como vendedora numa loja de departamentos. A vida tem dessas ironias. A mulher que me tratava como empregada agora serve café para clientes exigentes. 6 meses após o casamento, inauguramos o Centro de Capacitação Dona Teresa, na antiga casa dos Fernandes. A reforma transformou completamente o espaço. Onde antes havia ostentação vazia, agora existiam salas de aula, laboratórios, uma biblioteca. No dia da inauguração, centenas de mulheres compareceram. Algumas vinham da mesma favela que eu, outras de bairros nobres que haviam perdido tudo em divórcios traumáticos. Todas unidas pelo desejo de reconstruir suas vidas. Durante meu discurso, olhei para os rostos esperançosos à minha frente e me emocionei. Há 2 anos, fui humilhada nesta mesma casa. Disseram que eu não tinha valor, que não era bonita o suficiente, educada o suficiente, boa o suficiente. Hoje, volto não para me vingar, mas para garantir que nenhuma mulher precise ouvir essas palavras novamente. Este centro é para vocês, para nós, para todas que ousam sonhar além das limitações que o mundo tenta nos impor. O aplauso foi ensurdecedor. Dona Teresa, sentada na primeira fila, chorava abertamente. Luana, ao meu lado, apertava minha mão. Dona Ruth sorria com orgulho maternal. Hoje, 3 anos depois daquele jantar fatídico, comando uma empresa que fatura milhões, emprega centenas de mulheres e transforma vidas diariamente. Mas meu maior orgulho não está nos números, nos prêmios ou no reconhecimento. Está em saber que transformei a dor em propósito, que cada produto que criamos carrega a força de mulheres que se recusaram a desistir, que cada funcionária que contratamos é uma história de superação em andamento. Fernando estava errado. Eu sempre fui bonita. Ele apenas não conseguia ver beleza além dos padrões que aprendeu. Sempre fui educada. Educada nas ruas, na vida, na escola da sobrevivência. E sempre tive valor. Um valor que não dependia da validação dele ou de qualquer homem. Dizem que a melhor vingança é o sucesso. Discordo. A melhor vingança é a indiferença que vem com a cura. É olhar para quem te machucou e não sentir nada, nem ódio, nem amor, nem mágoa. Apenas gratidão por terem te libertado para se tornar quem você deveria ser. Meu nome é Maia. Cresci no Complexo da Penha, fui abandonada pelo pai, perdi minha mãe, fui humilhada pelo marido e sua família. E não apenas sobrevivi, floresci. Como as plantas que minha mãe tanto amava, encontrei força nas raízes. E quando tentaram me cortar, me podar, me diminuir, apenas cresci mais forte, mais alta, mais frondosa. Esta é minha história. A história de uma mulher que se recusou a aceitar o rótulo de insignificante, que transformou cada insulto em combustível, cada obstáculo em degrau, cada lágrima em determinação. E se minha história pode inspirar uma única mulher a não desistir, a acreditar em seu valor independente do que outros digam, então cada momento de dor valeu a pena. Porque no final, não se trata de provar nada para eles. Trata-se de provar tudo para nós mesmas. E isso, queridas, não tem preço. O sol da manhã entrava suavemente pela janela do meu escritório no último andar do prédio que agora abrigava a sede da Raízes. Não era um arranha-céu luxuoso no centro da cidade, mas um edifício reformado na Zona Norte, próximo às nossas raízes, próximo às mulheres que eram nossa força. Enquanto revisava os relatórios do trimestre, Beatriz entrou com seu sorriso característico. Maia, tem visita para você. Quem é? Não tenho nada agendado. Para esta manhã. Bem, acho melhor você ver pessoalmente.
Intrigada, segui até a recepção. Ali, encolhida numa das cadeiras, estava uma mulher que levei alguns segundos para reconhecer. Dona Margarida. Mas não a Dona Margarida altiva e venenosa que conheci. Esta era uma sombra daquela mulher. Cabelos brancos mal cuidados, roupas simples, a postura derrotada de quem a vida cobrou caro demais. Senhora Margarida, cumprimentei, mantendo o tom neutro. Ela levantou os olhos e vi algo que nunca pensei ver naquele rosto. Vulnerabilidade. Maia, eu preciso de ajuda. Poderia ter sentido satisfação, poderia ter saboreado a ironia do momento, mas tudo que senti foi uma compaixão cansada. Indiquei meu escritório. Vamos conversar em privado. Já sentada, ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas que tentava conter sem sucesso. Esperei. Havia aprendido que às vezes o silêncio é mais poderoso que palavras. Fernando está doente, ela finalmente disse. Cirrose. Os médicos dizem que precisa de um transplante, mas... Sua voz falhou. Não temos dinheiro para o tratamento. O SUS tem fila de anos. Eu tentei tudo, vendi tudo que tinha, mas... A mulher que me humilhou por 3 anos estava ali, implorando ajuda. A vida realmente tem suas reviravoltas. Por que veio a mim? Perguntei. Porque não tenho mais ninguém. E por que... Ela engoliu em seco. Porque sei que não mereço. Mas você é a única pessoa que conheço capaz de ajudar. Não por mim. Nunca por mim. Mas Fernando é meu filho. Meu único filho. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo via as mulheres chegando para mais um dia de trabalho na fábrica. Mulheres que, como eu, haviam superado muito. Mulheres que me ensinaram que força não está em derrubar quem nos machucou, mas em erguer quem precisa. A Raízes tem um fundo de assistência médica para casos especiais, disse sem me virar. Originalmente criado para nossas funcionárias e familiares, mas ocasionalmente estendemos para a comunidade. Ouvi o soluço abafado atrás de mim. Vou submeter o caso de Fernando ao comitê. Não prometo nada, mas faremos uma avaliação. Maia, eu sinto muito, por tudo. Eu fui... Senhora Margarida. Interrompi, virando-me para encará-la. Não preciso de suas desculpas. O que passou, passou. Mas quero que entenda uma coisa. Não faço isso por você, nem mesmo por Fernando. Faço porque me recuso a me tornar o que vocês foram. Me recuso a deixar que a amargura me transforme em alguém capaz de negar ajuda a quem precisa. Ela assentiu, as lágrimas ainda correndo. Beatriz vai pegar seus dados e os documentos médicos necessários. O comitê se reúne sexta-feira. Terá uma resposta até segunda. Enquanto ela saía, amparada por Beatriz, refleti sobre os caminhos tortuosos da vida. Quem diria que um dia Dona Margarida estaria em meu escritório pedindo ajuda? Quem diria que eu teria o poder de dar ou negar essa ajuda? Mas o verdadeiro poder, aprendi, não está em esmagar quem nos esmagou. Está em crescer tanto que suas tentativas de nos diminuir se tornam irrelevantes. Está em transformar cada ferida em sabedoria, cada cicatriz em força. O comitê aprovou a ajuda médica para Fernando. Não o visitei no hospital. Alguns fantasmas é melhor deixar descansando, mas soube através de Kaique que nos tornamos bons amigos, que o tratamento foi bem sucedido. Às vezes me pergunto o que minha mãe diria se pudesse me ver agora. Acho que ficaria orgulhosa não apenas do império que construí, mas da mulher que me tornei. Uma mulher que aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede em vingança, mas em quantas vidas você consegue transformar, incluindo a sua própria. Meu nome é Maia. Cresci no Complexo da Penha, e minha história prova que não importa onde você começa, importa a coragem de continuar, a força de se levantar e a sabedoria de transformar dor em propósito. E isso, minhas queridas, é o que nos torna verdadeiramente invencíveis. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.